programa Caminho de Esperança. Esta semana eu quero compartilhar com você algo, experiência, uma história, quando eu estive lá em São Pedro do Avaí, é um distrito de Manhuaçu, em Minas Gerais, e eu fui com um irmão da nossa igreja, porque um tempo atrás havia falecido seu pai e ele não pôde ir na época e nós fomos posteriormente, creio que no mês de junho ou julho, lá estivemos. Fui eu, irmão José Batista dos Reis e irmão José de Oliveira. Um frio intenso. E aí, conversando, falando, já 7 horas da noite, 8 horas da noite, ali havia uma fogueira, aquela fogueira bem preparada, bem armada, com lenhas suficientes, e ali aquela lenha queimando e aquela fogueira para ajudar, de certa forma, a aquecer. De repente eu fui percebendo que a fogueira foi diminuindo, e eu avisei, comentei, aliás, com o dono da casa sobre a fogueira que estava diminuindo. Ele disse, não, a gente tem que aquecer a fogueira, alimentar a fogueira na hora certa, no momento certo. E você vai saber a hora certa, vai perceber isso. E eu, não muito acostumado com aquele ambiente rural, daquela forma, daquele jeito, e daqui a pouco as horas passando, a gente conversando, tínhamos chegado de viagem, e aí quando fui lá para 11 horas, 10h30, quase 11 horas, eu percebi ele tomando a providência para colocar mais lenha, e aí a gente percebeu que a partir daquele momento uma geada, uma friagem, algo assim tremendo, muito frio, e alimentando aquela fogueira. Depois eu fiquei pensando, mas tanta lenha, tanta fogueira, já estamos prontos quase na hora de irmos dormir. E não entendi bem porque uma fogueira agora tão forte. Ele disse, olha, se essa fogueira não ficar aqui a noite toda, para de certa forma aquecer o ambiente ao redor da casa, o frio fica insuportável. Fomos dormir e confesso que foi uma noite assim de muita luta, Eu lutei muito com o frio, puxava a coberta, puxava para lá e dormia um pouquinho, acordava porque o frio foi intenso. Ele disse na parte da manhã, bem cedo, ele disse, olha, 2 a 3 vezes eu fui ao quintal colocar lenha para aquecer, alimentar o fogo daquela fogueira, porque senão nós não aguentaríamos aqui na casa de telha, enfim, entrando friagem, nós não aguentaríamos. E eu entendi que a fogueira, que o fogo não podia apagar, tinha que manter acesa a chama, as brasas da fogueira. Na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, não pode faltar o aquecimento, o fogo, não pode faltar na nossa vida. Se a gente negligenciar, se a gente esquecer, se a gente não observar, pode haver então o esfriamento do fogo que aquece na nossa vida, já no ambiente muitas vezes de tanto frio. Não deixe a fogueira apagar, não deixe o fogo acabar.